Bom, gente, na aula de hoje a gente vai falar então de raiz da função, ou zero da função, né? Tem gente que fala raiz ou zero da função, é a mesma coisa, tá, pessoal? Bom, para determinar, aliás, o zero, ou raiz da função, na verdade é identificar o local onde essa função vai cortar o eixo y, o eixo x, é o eixo das abscissas, né? Então a raiz da função, aqui nessa função é o menos 1, é onde ela corta o eixo x, que é o eixo das abscissas. A gente pode obter o zero, ou a raiz da função, resolvendo uma equação do primeiro grau, nesse estilo aqui, ax mais b igual a zero. Como que a gente faz isso? Bom, vamos lá, vamos mostrar. Aqui a gente tem um exemplo, então vamos determinar a raiz da função f de x igual a x, menos x mais 2. Bom, repare então, para a gente fazer isso, a gente pega esse lado direito da função, tá? Essa parte toda que está à direita aqui da igualdade da função, reescreve ela, reescrever aqui embaixo, e ao lado a gente coloca igual a zero. Tá? Que aí a gente tem uma equação do primeiro grau, como essa aqui em cima, que eu tinha mostrado para vocês agora. Então a gente ficou com uma equação naquele formato ali, a gente resolve ela e a gente vai obter a raiz da função. Para resolver ela, então, passa o 2 aqui para o outro lado, vai ficar menos 2. Daí ficou menos x igual a menos 2, a gente não pode ter a parte do x aqui como negativa, né? Essa aqui até pode, mas essa aqui não. Então a gente precisa multiplicar essa equação nos dois lados por menos 1, foi o que eu fiz aqui. Multipliquei os dois lados da equação por menos 1, e aí troco o sinal de tudo, né? Todo sinal troca, o que é positivo, o que é negativo fica positivo, o que é positivo fica negativo. Como os dois termos são negativos, né? Então ficou x igual a 2, a nossa raiz dessa função é 2, então, certo? Essa função aqui, ela vai cortar, então, o eixo x aqui neste ponto aqui. Não é essa mesma função, tá, gente? Essa função aqui é outra, não é a mesma essa. Essa aqui que a gente está analisando, que a gente acabou de calcular a raiz, ela vai cortar o eixo x aqui nesse ponto. Ponto 2, porque é a raiz da função. Bom, os coeficientes da função afim. Os coeficientes, o a e o b, eles nos dão algumas informações sobre o comportamento do gráfico da função. O coeficiente a, ele é o coeficiente angular, ou seja, a inclinação dessa função. É o quanto essa função vai estar inclinada, vai estar ladeada, ou para a direita ou para a esquerda. Esse é o coeficiente a que nos informa. O coeficiente b, ele é o coeficiente linear. Então a gente pode dizer que ele é o local no gráfico onde a função corta o eixo y. Então, para esta função aqui, por exemplo, ó, nosso coeficiente linear é o 2, tá? Porque o nosso coeficiente b é 2, né? O nosso coeficiente linear é 2, então ela corta a função exatamente aqui, no 2. A gente já sabe, olhando para a função, um dos pontos dela. Ah, na minha função lá é f de x, alguma coisa lá, mais 2, então ela corta o eixo y no mais 2. Exatamente aqui ela vai atravessar de um lado para o outro, ok? Bom, além disso também o coeficiente nos dá uma informação que é o quanto a função ser crescente ou decrescente. O coeficiente a, se ele for maior que zero, ou seja, se ele for um número positivo, a função vai ser crescente. Se o meu coeficiente a da minha função, se ele for menor que zero, ou seja, se ele for negativo, então a função vai ser uma função decrescente, certo? Aqui a gente tem então esse gráfico, que a gente vai extrair algumas informações desse gráfico. Isso aqui a gente vai ter que fazer também. Olha só, esse nosso gráfico aqui, a gente quer saber qual é o coeficiente linear dessa função, olhando para o gráfico. Bom, coeficiente linear é o local onde a função corta o eixo y, e é aquele valor, exatamente aquele valor, né? Ela está cortando no lugar aqui no 2, né? Então, coeficiente linear é o mais 2. Se fosse aqui no 2 aqui de baixo, então seria o menos 2, né? Coeficiente linear. Então aqui é o mais 2. A raiz da função é o local onde ela corta o eixo x, então a gente vai olhar aqui, onde é que ela passa no eixo x, ela passa aqui, então a raiz é o menos 1. As coordenadas dos pontos A, B e C também a gente pode extrair daqui do gráfico, como a gente já aprendeu, já viu como desenhar, né, colocar os pontos no gráfico, a gente pode agora extrair eles, ver quais são as coordenadas deles. Por exemplo, esse ponto C, né, a coordenada x dele, vamos subir aqui, é menos 2. E a coordenada y dele, vem até o y, é 2 também. Então ele é 2, menos 2 e menos 2. Aí os outros também, vocês podem extrair as coordenadas deles. Agora determinar se a função é crescente ou decrescente, isso a gente já viu no trimestre anterior, né? A gente olhava se a função da esquerda para a direita, se ela está subindo, então ela é crescente, né? Que é o caso dessa aqui. Se estivesse descendo, então seria decrescente. Tá? E a lei de formação da função, bom, aí vocês vão extraindo os pontos, né, 2 pontos da função,
vocês podem calcular, determinar a lei da função, como a gente viu na aula anterior. Tá bem? Agora aqui tem um exemplo que pede para esboçar o gráfico dessa função aqui, tá? E a partir dos coeficientes dela e da raiz, né, esboçar o gráfico a partir dos coeficientes da raiz e, além disso, dizer se ela é crescente ou decrescente. Bom, então o primeiro passo a gente vai ter que identificar esses coeficientes, né? O a, então, é o 3, é o número que está na frente do x, o b é o menos 6, esse valor que está sozinho. Então, se o a é positivo, né, maior que zero, olha aqui, ó, do outro lado, se o a é maior que zero, a função é crescente. 3 é maior que zero, então a função é crescente. E o coeficiente b, né, o coeficiente b é o menos 6, certo? Então a função passa por esse ponto, 0 e menos 6. Ela corta o eixo y lá no menos 6. Agora a gente precisa determinar a raiz, que é o segundo passo, né, porque a gente precisa do coeficiente e da raiz para fazer o esboço do gráfico, que foi o que o problema nos pediu. Então a gente não vai precisar descobrir vários pontos como a gente fazia lá, que a gente construía aquela tabela no trimestre passado, lembra? Construía a tabela, escolhia alguns valores para x, e aí então a gente descobria os valores de y. Aqui não. Nesse esboço do gráfico, né, ele só vai depender do coeficiente linear e da raiz da função, beleza? Então vamos lá, calculando a raiz da função, pega a parte da direita da função, toda ela, 3x menos 6, reescreve e ao lado coloca igual a zero. Bom, agora a gente precisa isolar o x, né? Então o menos 6 eu vou trocar de lado, ele vai ficar mais 6. Agora eu troco o 3 de lado, né, para deixar o x sozinho, tiro o 3 daqui, passo para o outro lado. Como ele está multiplicando, do outro lado ele vai dividir o que está do outro lado. Daí x igual então a 6 sobre 3, 6 dividido por 3 é 2. Logo a raiz da função é 2, certo? Então agora, se a gente já sabe que a raiz da função é 2 e que o coeficiente linear é menos 6, a gente pode fazer um esboço do gráfico dessa forma. A gente vai lá no eixo y, no menos 6, que é o coeficiente linear, e marca um pontinho. No eixo x, onde é a raiz, marca o outro pontinho. E aí traça uma reta cruzando entre esses dois pontos, certo? E aí está esboçado o gráfico da função, certo? Aqui tem algumas observações. O a sendo maior que zero, então a inclinação é para a esquerda, logo a função é crescente. Raiz igual a 2, então o ponto, um ponto no gráfico é o 2 e 0, se a raiz é 2. E se o coeficiente linear é menos 6, então um ponto do gráfico é 0 e menos 6. Sempre vocês vão ter esse ponto aqui, ó. A raiz da função vai dar um ponto para vocês. Vai ser a raiz, sendo a coordenada x, e o outro valor é 0. E o coeficiente linear é a mesma coisa. O y vai ser o coeficiente linear, nesse caso é menos 6, e o outro valor é 0, certo? Bom, gente, fica aqui algumas atividades, então, para vocês. Tá? Por essa aula era isso. Esse aí é o nosso conteúdo da primeira avaliação. Então, até a próxima aula. Aguardo vocês, então. Abração. Tchau, tchau.